Os perigos das redes sociais, a manifestação de estudantes contra o aumento da tarifa do ônibus e ainda o tempo, o trânsito e as notícias do esporte da região, agora no J+. Boa noite, 18h30, o J+, primeira edição está no ar e começa fazendo um alerta para você, cidadão. A internet se tornou um veículo de comunicação mundial e, principalmente os jovens, cada vez mais se utilizam dela para se relacionar. Mas até que ponto se expor nessas redes? Quais são os riscos dessas ferramentas? É preciso muito cuidado e o J+, mostra por quê. As redes sociais estão cada vez mais presentes no dia a dia dos jovens. A facilidade de integração é o principal ponto. Antes da internet, os jovens eles se reuniam nas casas com os amigos em frente às suas casas. Era muito comum, eles estavam nas praças. Hoje eles ficam sozinhos no seu quarto, usando o computador para se relacionar com outras pessoas através das redes sociais. Mas até quanto as pessoas se envolvem com outras pela internet? Quais são os limites? De que maneira se expor? Mais traz com exclusividade para você o caso da Fernanda, que se relacionou numa rede social e foi bem prejudicada. Fernanda, conta pra gente o que aconteceu com você, em que rede que você se relacionou? Foi no Facebook, eu fui enganada, acabei me apaixonando por uma pessoa, ele estava me mandando várias mensagens e eu acabei descobrindo que ele estava mandando a mesma mensagem para outras meninas e descobri que foi apenas uma pesquisa. Poderia ser uma coisa mais séria, poderia sair prejudicada. Segundo o especialista em tecnologia da informação e professor Alexei Carvalho, um dos grandes perigos são as informações pessoais que os jovens colocam nessas redes. Fotos pessoais, fotos de família mesmo, tomar muito cuidado. Por quê? Porque está acessível a qualquer pessoa. Eu fico conectada o dia inteiro, tá lá online, MSN, Facebook. Facebook e Orkut, MSN, e eu passo entre 12 e 14 horas pelo menos na internet. Tanto na área comercial quanto em casa também. Para ele, na fase da adolescência, um jovem tem mais dificuldade de se relacionar. E as redes sociais acabam se tornando uma válvula de escape. Por trás do computador ele perde esses medos, então isso leva às redes sociais. Pois é, muito cuidado mesmo, porque caiu na net, vira público, não é? Então a gente vai continuar falando sobre esse assunto para que você não caia em nenhuma armadilha dessas por aí. E hoje, durante a tarde, estudantes fizeram uma manifestação em Santo André contra o aumento das tarifas de ônibus. Os manifestantes saíram da Escola Estadual Amaral Wagner e seguiram até o Paço Municipal. A intenção era debater no plenário o passe livre para os estudantes. A ideia hoje aqui é vir aqui e falar para os vereadores, para quem administra o nosso dinheiro e falar que a gente tem o direito de ter educação e a educação é livre. Com o aumento, a passagem de ônibus na cidade chega agora a R$ 2,90. A falta de dinheiro para estudar é responsável por 30% da evasão no Brasil inteiro. Então 30% de estudantes do Brasil inteiro deixam a escola porque não tem dinheiro para pagar a passagem. E como se não bastasse, a passagem não para de aumentar. Santo André foi a única cidade que aumentou a tarifa 2 vezes nesses últimos 2 anos, né? Eu não vi nenhuma iniciativa sincera de se pensar na mudança do transporte público na cidade. E o vereador ainda afirmou que a Câmara Legislativa fará o possível para intervir em favor dos estudantes. Acho que a luta dos estudantes, ela é muito pertinente, coloca na pauta um assunto importante, que é a necessidade da locomoção para estudar, que está cada vez mais caro. Pois é, e chegou a hora de saber do tempo. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para amanhã com Renan de Souza.
Nesta quinta-feira, o tempo ficou encoberto em todo o estado de São Paulo. Aqui no ABC, apesar da grande quantidade de nuvens, em alguns momentos o sol até apareceu. A frente fria já está um pouco afastada do estado de São Paulo, mas nem por isso o frio deve ir embora. Amanhã o sol aparece em poucos momentos e o tempo vai seguir encoberto. O ar polar também vai continuar vindo do oceano, o que vai manter as temperaturas baixas. No período da tarde, vai chover de maneira fraca em todo o estado de São Paulo. Amanhã, na capital, o dia começa com os termômetros na casa dos 19 graus. No litoral, em Santos, as máximas não passam dos 26 graus e o frio persiste aqui no ABC. Os termômetros ficam entre 18 e 25 graus em São Bernardo, em Santo André e também na cidade de São Caetano. O J Mais fala agora de economia. O desenvolvimento econômico do ABC foi destaque no Fórum Empresarial Regional realizado ontem em São Bernardo. Os problemas nacionais também foram motivo de discussão nos debates. Os principais líderes empresariais da região, em grande maioria do setor privado, acompanharam palestras e debates que criticaram a carga tributária do país. O jornalista e comentarista econômico Carlos Alberto Sardenberg foi um dos destaques ao apontar os problemas no desenvolvimento econômico do Brasil, descontraindo ao falar que uma das 7 pragas econômicas do mundo pode acontecer na Copa de 2014. A 7ª praga. Qual seria a 7ª praga? Tem gente que diz o fracasso do Brasil na Copa, né? Não consegui fazer os estádios, mas enfim, mas isso é outra história. Com as discussões voltadas para o ABC, o Fórum Empresarial Regional apontou pontos positivos no crescimento do mercado de franquias na região, principalmente em São Bernardo. São Bernardo tem 6 franqueadores, não só franqueados, como também franqueadores. Tudo isso é um melhor serviço, o melhor produto ao consumidor final. E isso valoriza de fato a região. Há uma capacidade pública de investimento em projetos e não mais em ambiente de infraestrutura. Então isso gera um crescimento da renda também. O nível educacional também superior em relação a outros municípios, isso favorece muito. O Fórum Empresarial Regional é promovido em 10 cidades do estado de São Paulo para contribuir no desenvolvimento econômico de cada região por onde passar. E agora o espaço para você fazer a sua reclamação. Os carros de luxo são o sonho de muita gente, mas alguns deles estão saindo de fábrica sem um item importantíssimo, o step. Ruas esburacadas ou desniveladas são problemas constantes com os quais o motorista é obrigado a conviver diariamente. Um prejuízo para quem precisa trocar pneus e fazer a manutenção do veículo. A gerente Adriana resolveu comprar um carro de luxo. Pensou na segurança da família, mas ficou surpresa ao fazer uma descoberta. Esse carro não vem com step, né? Aí foi uma surpresa muito grande, assim, o que acontece? Eu não sinto segurança de andar com as crianças ou de fazer algum trajeto mais longo. Alguns veículos da marca alemã chegam a custar até R$500 mil e somente um modelo é equipado com step. Segundo a BMW, não há step nos demais modelos porque os pneus são capazes de trafegar mesmo furados por até 200 km a uma velocidade média de 80 km por hora. Com essa característica de pneus em um flat, ele pode furar os 4 de uma vez que ele não vai precisar parar o carro. Mesmo assim, quem está acostumado a andar pelas estradas brasileiras e não nas da Alemanha, onde o veículo é fabricado, fica preocupado. Para a insegurança que todo mundo vive em relação a assalto, né? Imagine separar um carro, que já é um problema você trocar um step, que já demora a questão de estar sem ele. Pois é, e se o proprietário ainda quiser comprar um step para colocar no carro por conta própria, ele não tem espaço para isso. E por isso nós chamamos a diretora do PROCON, Ana Paula Sacek, para falar mais sobre o assunto, e ela esteve aqui no J+, segunda edição de ontem. Veja como foi. O que ocorre nesses casos é que a garantia que a montadora dá é referente aos testes que ela faz no local que ela fabrica o veículo. Então, ter a certeza absoluta de que todas aquelas condições em que ela fez o teste do carro, em que de fato ela fez todo tipo de prova, e que a mesma coisa, se hoje trazida para cá, para o Brasil, na realidade, que é as nossas vias e estradas, etc., né, é ter a certeza de que nada vai acontecer.
que a empresa está garantindo, então qualquer eventualidade, qualquer ocorrência, qualquer circunstância que aconteça e isso seja causado pela falta do STEP, ela não se exime do dever de indenizar. Então essa indenização ela vai caber sempre. Por quê? Porque mesmo que ela tenha os testes, que ela tenha as questões de segurança, volto a dizer, é um item de segurança que está ausente no veículo. Então você não pode prever todas as hipóteses, né? Mas o dever de indenizar nunca vai ser excluído pelo fato de dizer que o veículo pode trafegar ou não. Vai depender muito do fato e do que levou àquela ocorrência. As pessoas pensam que reclamar de bens de alto valor não é no PROCON. O PROCON é um órgão que envolve a relação de consumo. E a relação de consumo ela não tem preço. Eu posso estar falando de uma bala que eu comprei e que essa bala me causou uma indisposição, ou até mesmo de um Rolex, de uma BMW, como é o caso da reportagem, não importa. Sendo uma relação de consumo onde o consumidor foi lesado por algum descumprimento da lei, o PROCON é o órgão competente para formalizar essa reclamação. É isso aí, depois do intervalo tem as notícias do esporte. 18h41, você vê imagens do viaduto Assisa em Santo André. O J+, volta já.